Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Paulo fala o seguinte: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Por que não sofreis ante a injustiça? Por que não sofreis ante o dano? E Emmanuel vem comentar na lição 142 do livro Pão Nosso. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vive com tudo é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcado. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplifica a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário dos serviços celestes? A verdade é que uma vez eu ouvi de um amigo, ele falando assim, né, que olho por olho, dente por dente, vai chegar um dia que não vai ter uma pessoa sequer que vai enxergar na humanidade, todos vão se alimentar de sopa porque não vai sobrar dente nenhum para poder mastigar os alimentos, né? E a gente vem estudando através do Evangelho que é muito mais corajosa a postura da pessoa que resiste à agressão do que aquele que revida logo em seguida. Aliás, o revide, ele está dentro da nossa natureza animal, dentro do princípio de conservação, né, o instinto de conservação, e vou usar também o termo a lei de conservação, que é uma lei moral, que está até descrita no Livro dos Espíritos, né, que é uma lei que a gente, ao longo do tempo, para poder valorizar e proteger a nossa vida, a gente aprendeu a desenvolver instintivamente, naturalmente. Então, por isso que exige uma coragem maior, né? Você, na hora, conseguir respirar naqueles primeiros segundos. Eu, por exemplo, no tratamento que eu faço comigo, eu vou ser aqui muito sincero, eu sempre gosto de ser muito sincero, né? O meu revide, ele costuma ser naqueles poucos segundos logo depois da agressão e costuma ser também de forma agressiva. E eu procuro tratar isso, mas isso está uma coisa tão instintiva, ela sai tão naturalmente, que depois eu tenho que só amenizar os efeitos ou controlar quando se consegue controlar realmente. Aquela frase do Chico Xavier, né, de você, antes de falar qualquer coisa, colocar água na boca, eu peço às vezes desculpa, eu falo, eu nunca tenho água perto de mim nesses momentos. Eu teria que andar com um cantil, igual os soldados andam, né, ou os policiais andam, cantil com água perto para botar água na boca, que acaba sempre saindo alguma coisa. Mas já foi um objeto de muita preocupação no passado, e hoje os espíritos só falam, continua trabalhando, continua estudando, que aos poucos isso vai melhorando. Mas que é uma atitude realmente de muito mais coragem e até desafiadora, você receber uma agressão injusta e você se calar naquele momento. Aliás, os que convivem comigo de mais próximo a mim, eles sabem que eu consigo às vezes controlar, mas a grande maioria das vezes ainda sai instintivamente nos primeiros segundos o revide. Mas aí entra naquele limite que existe entre o instinto e a inteligência. Deixou a inteligência falar, saiu do campo instintivo, vem a inteligência, pede desculpa, tenta consertar o que aconteceu, e as coisas têm dado certo, pelo menos a partir do momento que você aprende que você tem que aprender a pedir desculpa. Você tem que, desculpa, eu tomei um susto aqui, né, tal, e continua. Sabe? Mas o Emmanuel começa dizendo aqui o texto, ele pega um texto legal do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso falando, não é para qualquer pessoa, não.
Ele está falando para aqueles que estão se propondo a trabalhar com Cristo. Fala assim, ó, por que vocês não sofrem antes da injustiça? O dano. Por que não sofre? Por que a gente não fica calado? Por que a gente revida? Por que a gente quer falar também? Por que a gente quer ter a razão em tudo? E ele até fala aqui durante o texto, Emmanuel, né? Às vezes é melhor você ficar calado e depois usar a palavra no momento certo, na hora certa, do que, né, você começar a falar de forma desarrazoada. E são laboratórios que a gente vai fazendo com a nossa vida. Eu já percebi o seguinte, né? Às vezes que a gente fala revidando logo em seguida, às vezes a pessoa se cala. E se você não falar, aí a pessoa vai se sentindo à vontade para falar e vai testando. Isso é uma coisa comigo aqui. Né? Quando a gente começa a se propor uma reforma íntima, você começa a observar esses detalhes. Falei, peraí, vamos lá, eu vou revidar logo em seguida. Revidei, a pessoa se cala. Tá, agora, eu não revido, eu calo, a pessoa fica falando e vai. Qual é a outra escolha? Para não falar, eu tenho que sair de perto. Sai de perto, dá um jeito de ficar longe, espera a coisa acalmar, e quando acalmar, e agora tá calmo, agora tá tudo bem, né? E voltar ao normal. Mas a verdade é que você desenvolver esse costume, que é uma luta muito grande, estou falando aqui do meu caso, parabéns àqueles que estão me ouvindo, que já adquiriram, já conseguem, né, conquistar, mas é muito bom a gente tratar de todos esses temas aqui que o Emmanuel traz para a gente em torno do Evangelho, buscando observar o nosso lado ainda, o evolutivo, aonde a gente se encontra. E eu me encontro distante de muita coisa que eu leio aqui, mas estou lendo, estou estudando e a voz da consciência está cobrando junto. A gente tem que colocar na cabeça que todos nós aqui na Terra somos aprendizes e é uma grande falha nossa. Às vezes a gente achar que quem faz uso da palavra é melhor ou pior do que alguém. Nada disso. A responsabilidade acaba até sendo maior. Porque eu estou me expondo ao ridículo se eu estou falando alguma coisa e chego na rua e estou fazendo outra diferente. Costuma ser assim com todo mundo. Por isso que o Emmanuel vem pedindo, né, a nossa atenção. Mas ele fala aqui no final do texto, ele fala, não nos referimos aqui aos homens vulgares, você não tem que cobrar nada de ninguém. Agora, aqueles que estão começando a se interessar pelo Cristo, vamos começar a fazer esse exercício? Vamos parar de revidar? Vamos ficar quieto, né? Vamos tentar segurar ali, entender que aquele momento é um momento, né, de desequilíbrio da pessoa, então de transbordar de emoções da pessoa. E a gente vai entender que todo mundo precisa disso, a gente tem os momentos. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que me chama a atenção, é um que fala do duelo, lá no Amai os Vossos Inimigos, no capítulo 12, que ele fala assim, se você pudesse se observar de fora, um filme seu, no momento que você perdeu o equilíbrio, ou você ia ter muito medo de você, ou ficar bem penalizado, bem envergonhado das coisas que a gente faz no momento que a gente está com raiva. Né? Porque a sensação que tem é a mesma coisa que você olhar um cachorro rosnando para o outro. Aí você fica olhando assim, a gente faz a mesma coisa, só que faz articulando a palavra, né? Mas até as expressões faciais acabam sendo a mesma coisa do cachorro, dentro da minha comparação. Então o Evangelho vem chamando a atenção para a gente, e a gente vai entendendo que é uma forma de você aprender a respeitar o ser humano, de não complicar mais. E outra coisa, quando não existe o revide, a pessoa que está vindo com aquela disposição para te agredir, ela começa a recuar também e depois até se arrepende também, porque normalmente, olha bem o que eu vou falar e vamos procurar analisar isso. A proporção, a intensidade que a pessoa vem te agredir, normalmente está proporcional ao que ela acha que você pode revidar. Então, se eu vou para cima de uma pessoa que é muito forte, eu sei que aquela pessoa vai ser muito difícil, eu vou ter que ir, ou vou ter que me recolher, ou vou ter que ir também de uma maneira bem enérgica também. Agora, se a pessoa vem de uma maneira muito enérgica e você não reage, aquela sensação vai trazendo nela um certo pesar. Daqui a pouco ela vai te pedir desculpa, fala, poxa, eu não pensei em desculpa, eu não sabia eu pensei que eu fosse ter uma outra coisa completamente diferente, não sabia que ia ser dessa maneira a nossa conversa. E são exercícios que a gente vai fazendo, que estão disponíveis para todo mundo, porque, como o Emmanuel teve até preocupação de dizer aqui para a gente, não é só nos tribunais, não. O problema todo está dentro da nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que estão mais próximas com a gente, onde ele fala aqui, onde tem a fofoca, ele falou uma ou de outra maneira aqui, né? Lodo invisível do ódio, a conversação em surdina, é fofoca isso. Né? É aqui que tem esse problema todo do revide. Então, é um exercício muito legal e vamos garantir aqui uma coisa, quando a gente consegue ter essa vitória, é a melhor vitória que existe, que é a vitória sobre nós mesmos.
Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado aí, Emmanuel.